Glória a Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. O tema da mensagem de hoje: eu era cego e agora vejo. Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isto alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que lhe disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Repitam comigo: eu era cego e agora vejo. Mais uma vez: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez?
porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Lemos aí todo o capítulo 9 do Evangelho de João. E eu queria trazer um dado aqui para os irmãos nessa noite. Segundo os dados do IBGE, existem no Brasil mais de 500 mil cegos, pessoas que têm deficiência visual, não parcialmente, mas totalmente. Pessoas que não enxergam nada diante dos seus olhos. Nós, meus irmãos, não temos ideia do que significa você abrir o olho e não enxergar. Do que é você acordar de manhã, abrir o olho e não ver nada. Ver só escuridão diante dos seus olhos. Mas existe uma população no Brasil de mais de 500 mil brasileiros que não enxergam nada. E é interessante que nós não conseguimos mensurar ou encontrar os dados pelo IBGE referente aos cegos espirituais, ou aqueles cegos funcionais, aqueles que enxergam, mas não veem, aqueles que não conseguem ter discernimento para ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E é desse tipo de cegueira que nós queremos falar nessa noite, e é a questão do texto de hoje, que vai para além do problema da cegueira física, meus irmãos. Jesus, já no capítulo 8, se você olhar aí, no versículo 12 do capítulo 8, Jesus já havia dito em alto e bom som, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E agora no capítulo 9, Jesus cura um homem cego de nascença, para ilustrar o seu ensinamento. Eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós encontramos, meus irmãos, no Evangelho de João, alguns milagres, não muitos. Se você contar, você vai encontrar 7 milagres que aconteceram no Evangelho de João, e esses milagres são sinais
da divindade de Jesus. Jesus transforma a água em vinho, Jesus cura o filho do oficial do rei, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, Jesus anda por sobre o mar, por sobre as águas, Jesus, ele cura esse cego de nascença. São sinais de que Jesus é o próprio Deus, de que Jesus é poderoso para salvar pecadores e para fazer aquilo que a ciência não pode, que o homem não pode, que ninguém pode fazer. E é interessante que esse milagre registrado aqui em João capítulo 9, meus irmãos, ele movimentou toda aquela cidade. Esse milagre do homem que era cego de nascença, ele movimentou não apenas a cidade, mas a religiosidade, a sinagoga, os fariseus, os homens da religião. E não apenas isso, esse milagre também movimentou toda a família daquele cego, os seus pais, os seus familiares. Olha, meus irmãos, no versículo 8, como a gente leu, né, vocês puderam acompanhar, diz que os vizinhos e os que dantes conheciam ele de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Vizinhos, conhecidos, pessoal ali que tinha conhecimento desse cego. Olha no versículo 15, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo, e passei a ver. Ou seja, a sinagoga, os religiosos, os homens da religião, vizinhos religiosos, os pais, versículo 18, não acreditaram os judeus que ele era cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais para os interrogar. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E os seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele, ele já tem idade para responder. Meus irmãos, os verdadeiros cegos eram os que não queriam ver os fatos. E eu queria que a gente pensasse hoje sobre essa realidade, a cegueira espiritual, a cegueira da alma, a cegueira do espírito. Meus irmãos, e esse milagre, ele tem muito a nos ensinar. É interessante que nós não sabemos o nome desse cego, nós não sabemos a família dele, nós não sabemos nem a idade dele. Alguns estudiosos afirmam que esse homem tinha aproximadamente 45 anos de idade. Quando eu li isso num comentário, eu comecei a pensar, porque há pouco tempo eu tinha também 45 anos. Hoje eu já estou com 48, caminhando para 49 anos. Ou seja, é uma vida inteira de um homem como pastor de vocês. A vida inteira sem enxergar, sem ver, sem conhecer a luz. E assim, meus irmãos, esse milagre, ele tem muito a nos ensinar. E aí, quando esse cego é questionado por várias vezes, como se quisessem, literalmente, que esse milagre fosse revertido. Olha, você não pode estar enxergando. Não pode, você nasceu cego mesmo? Sim, eu nasci cego. Vamos perguntar aos seus pais, seu filho nasceu cego mesmo? Não, não pode. E quem curou você, curou num sábado. Está tudo errado. É como se quisesse que Jesus voltasse atrás e desfizesse aquele milagre. Esse homem não pode enxergar. Ele nasceu cego. Você está quebrando a lei da natureza, a lei de uma impossibilidade. Alguma coisa está mal contada. Ou os pais enganaram essa sociedade por 45 anos, colocando um menino que não era cego para pedir esmola, fingindo que era cego, ou esse menino, na verdade, ele mesmo enganou a gente dizendo que era cego de nascença.
Meus irmãos, esse cego, ele chega ao limite de sua gentileza e de sua paciência, e é como se ele, num brado aí no versículo 25, ele retrucou: se é pecador, eu não sei. É como se ele tivesse literalmente apelado: eu não sei. Vocês estão me espremendo aqui. Quantas vezes vocês já me perguntaram e eu já disse: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Só tem uma coisa que eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. É a única coisa que eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E eu lembrei, lendo a expressão desse cego, eu me lembrei do hino 105 do nosso inário, que tem o título A Certeza do Crente. E é interessante que esse hino é um tanto de não sei também, que talvez pudesse ter sido composto por esse cego. Porque esse cego, meus irmãos, ele representa, em alguma medida, eu e você. Todos nós, quando, tendo olhos naturais e perfeitos, a gente não enxergava um palmo à frente dos nossos olhos. A gente não enxergava as artimanhas do Satanás nos enredando, as amizades erradas nos atraindo. Nós não enxergávamos o levante do inimigo num relacionamento familiar. A gente não enxergava os problemas no trabalho ou na escola, ou mesmo em outras áreas de atuação. A gente não via, porque a gente tinha olhos naturais, mas os nossos olhos espirituais estavam vedados, estavam cegados, estavam fechados. O autor do hino 105 diz assim: eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o meu Salvador, na cruz me resgatou. Eu não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia a Cristo me atraiu em convicção real. Eu não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim. Eu não sei se ainda longe está, ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. E o coro, desse hino diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A certeza do crente. O que eu sei é que eu nada sei, eu apenas sei em quem eu tenho crido, e que esse em quem eu tenho depositado a minha confiança, ele é poderoso para me guardar até o último dia. Meus irmãos, Jesus ensina que o problema físico, a enfermidade, a deficiência, as tragédias não são castigo de Deus por causa de um ato pecaminoso. Do contrário, não existiria uma pessoa sem defeito nesse mundo. Não existiria uma pessoa sem tragédia, sem enfermidade, porque não há quem não peca, diz a palavra de Deus, em 1 Reis capítulo 8, 46. Meus irmãos, os discípulos ficam ali perturbados: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que nascesse cego? Às vezes, meus irmãos, a cegueira religiosa, ela causa essa distopia, essa dificuldade de perceber a realidade de um Deus que é amor, mas que nos trouxe para viver num mundo que está marcado pela tragédia, pelo sofrimento e pelo pecado. Fazendo visitas na beira-linha, nas áreas de atingidos aqui da nossa cidade, fomos abordados por uma jovem senhora que nos procurou aos prantos, falando da dor do seu coração, do sofrimento por uma tragédia que se abateu na sua família, pela perda de 3 dos seus filhos em assassinatos cruéis, e a lágrima corria nos seus olhos, e nós lembramos a essa jovem mãe de um problema antigo que começou lá no Jardim do Éden, lá quando Deus iniciou uma caminhada de relacionamento com o homem, e esse homem, por obediência, desprezou o conselho de Deus e ouviu o conselho da serpente. O pecado entrou
jardim, destruiu o relacionamento conjugal, destruiu o relacionamento com Deus, destruiu o relacionamento entre irmãos, e daquele primeiro casal, um filho matou o outro filho. Aquela família viveu o luto dessa perda. Meus irmãos, os problemas, as tragédias, as enfermidades, os sofrimentos são terreno fértil para nascer mais um milagre na minha vida e na sua vida. Quando os discípulos perguntaram quem pecou, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus é glorificado, meus irmãos, na minha vida e na sua vida. Jesus glorificou ao Pai, concluindo a obra que ele havia recebido, que o Pai havia confiado a ele, e nessa obra, marchando para a cruz, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi maltratado, Jesus foi tratado como um pior dos criminosos, e ali ele estava glorificando ao Pai. Tanto que na oração, em João 17, logo à frente, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor confiou a mim. Deus nos permite passar por situações difíceis, meus irmãos, para que o nome dele seja glorificado também na nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua deficiência? Qual é a área da sua vida que você enfrenta um problema crônico, antigo, que você luta com ele, que você sofre com ele? A pergunta que eu quero fazer nessa noite, numa noite talvez difícil, né? Para você ouvir a palavra, devido aos ruídos, devido à concorrência. Esforça para você ouvir e esforça para você responder. Será que você já glorificou a Deus na sua vida com os seus problemas, com as suas deficiências, com as suas fraquezas, com a sua dificuldade, ou com a família que você tem, a situação familiar que você vive? Será que você pode dizer: isso na minha vida, esse problema na minha vida é para a glória de Deus? Esse sofrimento que eu passo por ele é para a glória de Deus? Porque tudo que acontece conosco, meus irmãos, é para a glória de Deus. E eu lembro da história de uma serva do Senhor, chamada Fanny Crosby. Eu já falei dela aqui em uma outra ocasião. Essa mulher, meus irmãos, americana, ela nasceu no dia 24 de março de 1820. Ela escreveu vários hinos dos nossos hinários, hinos antigos que estão também no Cantor Cristão, em outros hinários da nossa hinologia brasileira. Essa irmã, ela ficou cega quando ela ainda era criança. Ela não nasceu cega, ela teve uma infecção nos olhos e foi tratar, e houve um erro médico, e os pais voltaram com ela para casa completamente cega. E essa irmã, meus irmãos, ela escreveu algo que eu fiz questão de salvar aqui para compartilhar com vocês. Olha o que ela disse: se eu tivesse uma escolha, eu gostaria de ficar cega. Se eu tivesse uma escolha, eu gostaria de ficar cega, pois quando eu morrer, o primeiro rosto que eu vou ver será o rosto do meu Salvador abençoado. Glória a Deus, porque no céu não entrarão, irmãos, defeitos, né? Os cegos lá vão enxergar, os coxos lá vão andar, os deficientes lá vão ter corpo perfeitos. E ela disse isso, cheia, né, do Espírito Santo de Deus: se eu tivesse uma escolha, eu ainda gostaria de ficar cega, pois quando eu morrer, o primeiro rosto que eu vou ver será o rosto do meu Salvador. E em outra ocasião, ela também disse: parecia pretendido pela abençoada providência de Deus que eu deveria ser cega toda a minha vida, e eu agradeço a Ele por essa dispensação. Se a visão terrena perfeita me oferecesse amanhã, eu não aceitaria isso.
Eu posso não ter cantados hinos de louvor a Deus se eu tivesse sido distraída pelas coisas bonitas e interessantes que os meus olhos poderiam ver. Talvez eu não cantaria hinos belos, né, e maravilhosos a Deus se eu tivesse sido distraída pelas coisas bonitas e interessantes dessa terra que os meus olhos pudessem ver. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos confiar no agir de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse cego, ele tem muito a nos ensinar. Jesus faz um lodo, cospe na terra, faz um lodo ali com aquele barro, talvez uma lembrança de que o homem foi criado também com o pó da terra, com o barro da terra, porque aqueles olhos não eram para ser restaurados, não tinha olhos para ser restaurado. Jesus liberou uma palavra de criação, uma palavra para trazer existência o que não existia. Talvez córneas, nervos, situações ali que não era um olho que um dia funcionou e agora não funcionava, não. Jesus criou do nada um olho, um par de olhos, né, perfeitos para aquele homem poder enxergar. E ele obedientemente foi ao tanque de Siloé, convicto do seu milagre, ele testemunhou, não por uma vez, duas, mas por várias vezes, ele testemunhou o milagre que ele viveu. Mas eu queria, caminhando para o encerramento dessa mensagem, dizer para cada um dos irmãos que esse homem também nos ensina não apenas a convicção do milagre, o glorificar a Deus no milagre, a obediência diante de um fato extremamente inusitado. O que é isso que ele está passando aos meus olhos? Olha, ele fez lama do chão. Ele não questionou, ele simplesmente foi. Como ele foi, nós não sabemos, porque ele não enxergava. Ele talvez precisava tomar informação. Alguém me leva onde é o tanque de Siloé, eu nunca vi esse tanque, eu nunca enxerguei. Ele foi, ele obedeceu, ele viveu, meus irmãos, essa convicção do milagre. Mas, como eu disse, caminhando aqui para o encerramento dessa mensagem, esse homem, ele viveu as etapas da fé. Ele chegou ao ponto de dizer, eu era cego, agora eu vejo. Mas houve um progresso. A partir desse milagre, ele foi tendo um relacionamento, uma proximidade e um entendimento de quem é Jesus na vida dele. Observe comigo, no capítulo 9, versículo 11, quando perguntaram, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo. Interessante que mais à frente, no versículo 17, ele de novo foi questionado, agora não pelos seus vizinhos, mas pelos fariseus. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, e de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que ele respondeu? Que ele é profeta. Primeiro ele disse, ele é um homem chamado Jesus. Agora ele diz, ele é um profeta. Agora olhem no versículo 33, mais uma vez, ele dá esse testemunho. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Agora ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, um homem de Deus. E no versículo 38, quando Jesus se revela a ele, ele diz, eu creio, Senhor, e ele o adorou, ele se prostrou e ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Esse homem, meus irmãos, ele nos mostra que há um processo do nosso crescimento em fé, há um processo na nossa frutificação. Estamos trabalhando o tema, frutificando em toda boa obra. Há um processo desse crescimento. Meus irmãos, nós precisamos viver as etapas, os processos. E cada dia nós temos a oportunidade de aproximar mais do Senhor,
de ter um testemunho para contar do agir de Deus, de não ficar mais vivendo de uma fé emprestada, de uma fé de terceiros. Olha, eu ouvi dizer, o meu pastor disse, o meu pai me ensinou, a minha mãe, a minha avó. Quando que você vai ter uma fé recebida direta da palavra de Deus, que gerou um relacionamento vivo, uma convicção de um Deus que se relaciona com você, o qual você pode testemunhar que Ele já operou um grande milagre na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abra os olhos do nosso coração, que Ele desvenda as escamas, tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar o que está por trás de cada revés, de cada tempestade, de cada luto, de cada dor, de cada sofrimento, de cada rompimento, de cada perda, de cada traição, de cada abandono. Deus, Ele tem propósito de nos aproximar dEle. E o sofrimento, a dor, a deficiência, tem esse objetivo de cumprir na minha vida e na sua vida. Eu quero voltar a perguntar: você glorifica a Deus com as partes enfermas da sua vida? Com as áreas adoecidas e mutiladas da sua alma, do seu coração, das suas lembranças? Será que você glorifica a Deus? Será que você oferece a Deus: olha, Senhor, está aqui. Eu sei que é vergonhoso eu mostrar o Senhor, mas aqui está. Quando Jesus foi curar um homem da mão ressequida, Ele chamou ele para o meio e disse: mostre a sua mão. E talvez aquele homem sentia vergonha, porque a mão dele era ressecada, a mão dele era mirrada. E Jesus o leva a apresentar essa mão enferma, para que Jesus pudesse dar uma palavra, operar um milagre e trazer a mudança e a cura para aquela mão ressequida. Será que nós não precisamos também apresentar ao Senhor aquilo que hoje muitas vezes é uma deficiência, é algo que nos entristece, nos envergonha? Será que nós não podemos aproveitar essa palavra e ver se Cristo é para nós de fato esse homem de Deus, esse Senhor, esse profeta, aquele que nós estamos em constante relacionamento com Ele? Não um Jesus distante, não um Deus frio e desconectado da nossa vida, não, um Senhor que anda conosco pelo vale da sombra da morte, que caminha conosco e opera o milagre nas nossas vidas. E quando vierem as provações, quando vier o problema, a dor, quando você se encontrar mutilado, dilacerado, talvez venha uma pergunta: Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus está me castigando? Olha, irmãos, lembra dessa passagem, lembra dessa palavra, porque o alvo de Deus é nos levar totalmente transformados desse mundo para uma vida eterna. A glória que nós aguardamos, ela não depende de um milagre aqui na terra. Muitos cegos nos dias de Jesus não tiveram as vistas restauradas, mas Jesus fez esse milagre para falar não da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Nós precisamos ver aquilo que os olhos naturais não veem, para que a gente possa interceder pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa vida, e assim vermos o milagre de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos apresentar ao Senhor o nosso coração. Vamos pedir a Ele que passe o lodo da cura, o bálsamo curador nos nossos olhos, para que nos sejam desvendados os olhos da fé, para que possamos ver o Senhor agindo, o Senhor operando.
aquilo que ainda não completou, Deus ainda está trabalhando, e que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver, glorificar e testemunhar o nome do nosso Deus.